Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria no nosso coração chegamos ao sábado. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e estamos a comentar as leituras diárias propostas para a devocional pela CPAD nas lições bíblicas, revista da Escola Dominical, que na classe dos adultos neste segundo trimestre de 2025 nos traz o tema central: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Bem, meus irmãos, esta semana a lição nos traz o tema: a promessa do Espírito Santo. Amanhã, domingo, dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecostes, é a lição de número 10, que marcará, então, o cerne de toda a promessa e o cumprimento desta promessa na vida dos discípulos. A promessa do Pai não se restringiu somente aos discípulos, mas inclui todos aqueles que se arrependem, creem no Evangelho e creem em Jesus Cristo. Para este sábado, o título proposto pelo editor é O Maravilhoso Derramamento do Espírito Santo. E o texto não poderia ser outro, a não ser Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, texto por demais conhecido de todos os crentes, em especial os pentecostais, versículos 1 e 2, em especial, não é? Mas vamos ler até o 4. Sim, está escrito a palavra do Senhor. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, estamos aqui então no cumprimento da promessa feita no texto de ontem, do capítulo 1, versículo 4 e 8, não é? Na verdade, em todo o capítulo 1, Jesus fala disto, mas em especial esses 2 versículos, e agora aqui o cumprimento. Aqui interessante a expressão que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, era na verdade a festa do Pentecostes, que era comemorada ali por Israel. Era uma das festas principais, o dia de Pentecostes. Por isso que nós fazemos menção deste dia, ainda que o nosso calendário não seja idêntico ao usado na época de Jesus, mas logo após a Páscoa, então nós temos o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, temos o dia de Pentecostes. Meus amados irmãos, nós vemos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não há informação que eles estavam orando, mas tudo indica que eles estavam amedrontados e estavam até escondidos. Em outras passagens, depois da ressurreição de Jesus, quando eles estão reunidos, estão geralmente trancados, com medo da perseguição dos judeus e também dos romanos depois, mas aqui especialmente dos judeus.
O certo é que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Daí a importância, começa aí, né? A importância do culto cristão. Reunidos no mesmo lugar. A unidade cristã. E, de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veja, não veio um vento, e nem também o som do vento, mas vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Quer dizer, esse som, ele inundou o local. Não era o som de um vento, mas era um som que inundava, que tomou todo o lugar que estavam reunidos ali, o cenáculo. Impetuoso, com ímpeto, né? Encheu ali toda a casa. Que eles estavam, aliás, que eles estavam assentados, não é? Uma expressão interessante, porque há aqueles que imaginam que só recebem o batismo com o Espírito Santo se estiverem de joelhos ou em alguma posição específica. Não, que eles estavam assentados. Não diz aqui o que eles estavam fazendo, mas estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Agora, cuidado. Aqui não é que as línguas estranhas já começaram a brotar. Quando a expressão língua, é que eles viram chamas de fogo, não é? No formato ali de uma expressão, língua, né? No formato ali de uma chama de fogo, que pousou sobre cada um deles. Então, cada um foi visto uma chama de fogo sobre si. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, as línguas ou as chamas de fogo aparecem, eles são cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, dali começou, então, a falar em outras línguas. Enquanto as labaredas de fogo desciam, pousavam sobre eles, não havia línguas. Depois, cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. E a expressão é, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, as línguas é uma concessão do Espírito Santo. Ela não é igual para todos. Não dá para se ensinar a falar em línguas. Não dá para se imitar o falar em línguas. Inclusive é até um ato carnal de irreverência. Não há uma escola para se falar em línguas, nem tampouco alguém que enrola a língua ou faz trejeitos para que pareça que falou em línguas, de fato recebeu a promessa. Aqui diz que o Espírito Santo concede que fale. E só sabe isso quem foi e é batizado com o Espírito Santo. Graças a Deus, nós fomos e somos batizados com o Espírito Santo. Temos essa experiência para contar. O que está escrito aqui aconteceu conosco também. Esse que vos fala foi batizado com o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo há aproximadamente 2 décadas. Não é? Então, um pouco mais. Mas a realidade é que todo cristão, crendo em Jesus, busca do céu revestimento de poder e recebe este revestimento, e a evidência desse revestimento é o falar em línguas estranhas. Observação, tenha cuidado. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, as línguas estranhas, os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo não são não é uma experiência pentecostal somente. Não são experiências pentecostais somente.
Não. Não há como dizer que há um povo e que o Espírito Santo quer batizar e outro que não. Não é só uma experiência pentecostal, mas é a promessa do derramamento sendo cumprida, sendo, como diz aqui o título do nosso devocional, sendo maravilhosamente derramada sobre todos aqueles que creem e buscam o revestimento de poder. Nós não somos cessacionistas. Não cremos que o Espírito Santo agiu com os discípulos de uma forma e conosco nessa dispensação, então alguns podem ter essa experiência, outros não. Não. Esta promessa está disponível a todos quantos creem em Jesus Cristo, creem no Evangelho e são salvos por Jesus. Eu quero até, nesse momento, incentivar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque, peça a Jesus. Ele batiza com o Espírito Santo. Nós temos um lema em nossa igreja que sempre repetimos, que é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Batiza com o Espírito Santo, e a evidência primeira do batismo com o Espírito Santo é o falar noutras línguas. Pode ser que o Espírito Santo use alguém para falar em línguas conhecidas ou línguas desconhecidas. É assunto para uma outra ocasião. Mas o Espírito Santo tem como evidência do batismo, traz como evidência do batismo falar em línguas. Pode ter outros dons, pode ter a manifestação depois de outras emanações de Deus, mas tudo inicia-se com o batismo, com o Espírito Santo e com falar em línguas. Esta é a prescrição bíblica, foi isto que ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, e isto ocorreu conosco, e isto ocorre com a igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo encontre guarida e possa nos batizar, tanto no corpo de Cristo, aqueles que não são crentes, que creram no Evangelho, mas também que Jesus tenha diante de si corações abertos, que clamam e pedem e suplicam pelo batismo com o Espírito Santo, e Jesus batize muitas almas com o Espírito Santo e com fogo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã, uma boa aula. Amém.